Senhores e senhoras, uma boa noite. É com grande alegria que aqui retornamos à cidade de Osasco, minha cidade de origem, próximo ao quilômetro 18, no Centro Espírita Fé em Deus de Osasco, no último dia útil da semana, onde buscamos a cada dia que passa melhorarmos com todos os ensinamentos que a casa aqui nos proporciona nas suas diversas atividades, como bem nos convidou aqui o Senhor Antônio para que nos engajemos para tal, que agradecemos sempre Deus, a fonte criadora, o nosso mestre maior, Jesus, o meio Rabi da Galileia, onde disse que onde Deus ou mais estivesse em seu nome, ali estaria, dizendo ainda que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que sem nós caminharmos junto aos seus propósitos universais, não chegaremos ao Pai. Como também aquela que foi a sua mãe, em um ano que nasceu aqui neste orbe, Maria Rosa Mística de Nazaré, aquele que foi José, o seu pai, a cúpula espiritual, os nossos mentores individuais, enfim, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo meu canal do YouTube, que possamos, com mais um banquete a qual a doutrina dos Espíritos sempre nos proporciona, quem sabe, sairmos dessa porta, como também do portão do Fé em Deus de Osasco, um pouquinho melhores quando aqui adentramos. E hoje, como carro-chefe, que eu quero trabalhar com os queridos irmãos e irmãs, e diga-se de passagem, nessas mais de 180 exposições que eu já realizei desde fevereiro de 2024, é a obra que eu mais gosto de trazer como carro-chefe para a nossa compreensão. E por quê? Porque aqui, em seus praticamente 28 capítulos, ou do 1º ao 27º, já que o 28º é uma coletânea de preces trazidas pelo codificador Allan Kardec, existem inúmeros itens, instruções dos Espíritos que são acessíveis ao nosso raciocínio, principalmente à nossa consecução nos nossos esforços individuais, que é a obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Para essa terceira obra da codificação kardeciana, publicada lá praticamente no meio do século XIX, a partir de sua primeira publicação em janeiro de 1864, e na sequência, ao longo do nosso material, sempre gosto também de entrelaçar, ou seja, amarrar outras temáticas, para que assim divisemos na certeza da consolidação íntima de que sim, aquele Consolador prometido, que Jesus rogaria ao Pai, a fonte criadora Deus que aqui materializasse, e a posteriori é sim a doutrina dos Espíritos. Então vamos trabalhar com algumas passagens de obras complementares, imprescindíveis, para que assim caminhemos nessa sequência e nessa oportunidade de expansão de consciência, já que tanto material nós temos. Podemos falar aqui das aproximadas 500 obras já publicadas de Chico Xavier, as mais de 250 de Divaldo Pereira Franco, isso sem falar tantos outros mais. Então somos menos alunos do universo. Então convidamos ou convidemos a essa temática como carro-chefe deu o Evangelho segundo o Espiritismo, lá contida no início desta obra, praticamente, que é o capítulo 4, e queremos trabalhar com as instruções dos Espíritos, dos itens 25 a 26. Outro detalhe, para quem ainda não estudou essa obra, fica um convite para que a estude. Desde o 1º ao 27º, sempre Allan Kardec vai trazer o seu entendimento, as suas pesquisas. Após isso, vêm as instruções dos Espíritos, em praticamente todos os capítulos, ressalvando o 28º, como eu disse, que é uma coletânea de preces. E por que assim os Espíritos, a falange dos Espíritos da verdade, o empreenderam? Porque uma visão macro ampla, aquilo que Kardec, corporificado neste orbe, nesse século XIX, não podia divisar com os seus olhos e com a sua mente espiritual, transcendente do mundo espiritual. Então assim nós vamos sim com esses itens 25 e 26 ver o que esses irmãos espirituais, que é o foco desse nosso objetivo de hoje, absorver sobre a necessidade de acoplarmos novamente em um corpo físico. Todos os seres, em qualquer canto desse universo,
que esteja estagiando em seu campo evolutivo no reino nominal necessariamente tem que encarnar, seja no mundo primitivo, que é o primeiro estágio evolutivo de um orbe, seja no mundo de provas e expiações, segundo nível, estágio nesse que nós estamos buscando findar nesse momento de transição planetária, seja no mundo de regeneração, que é o terceiro nível de estágio evolutivo, seja nos mundos ditosos ou felizes, que é o quarto nível, e o quinto e último, os mundos celestes e divinos. É necessária a reencarnação, obviamente que nos níveis mais avançados, mais tênues, nossos corpos vão tornando-se. E um dia nem mais precisaremos ter o corpo semimaterial que cada um de nós também carregamos, ainda em experiência evolutiva, qual, ao estudarmos a codificação kardeciana, os espíritos, Allan Kardec afirma-nos existir esse corpo semimaterial, que é a qual nós ou denominamos e estudamos como perispiritual ou perispírito. Seja nosso espírito estando no mundo espiritual, esperando uma próxima encarnação, seja, por exemplo, nós nesse momento reencarnados, acoplados em um novo corpo físico. Então esse vai ser o convite das instruções dos espíritos acerca dessa necessidade da reencarnação. E como é importante, porque sumiu da tela, ninguém sabe. Vamos perguntar para os irmãos espirituais, porque até agora estava tudo certo, seu Antônio. É para testar, gente? Não sei se é para testar. Mas vamos ver se pelo menos vindo aqui. Eu acho que ele desligou mesmo o notebook. Enquanto a gente tentar ligá-lo novamente, a gente vai conversando. Ah, sim, pode ser que aquela cadeira tenha mandado uma batida. Ah, sim, ó, saí aqui, tinha saído. Agora vai. Ligou. É isso, gente. Sem querer, naquela hora, me desconectou. Já aconteceu isso também lá no Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina. Às 14 horas, quando eu vou lá uma vez por mês, às terças-feiras. Do nada apagou a tela e o que era a conexão do HDMI. E você se envolve tanto num tema que você acaba esquecendo de só dar um toquinho ali para que volte a imagem. Ah, de acontecer isso, só que agora nós vamos ter que esperar que ela volte. Mas vamos continuar conversando sobre essa temática. Esse capítulo 4 e esses itens 25 e 26, queridos irmãos, é tão importante a nossa consciência para que busquemos a nossa ascensão, como também de outrem dos nossos semelhantes, porque faz com que nós raciocinemos que ao longo de nossa caminhada evolutiva, desde quando Deus criou os seres simples e ignorantes, ou seja, da estaca zero, todos, sem exceção, que necessariamente precisa estagiar em reinos inferiores ao nosso, que é o nominal, quais sejam o reino mineral, depois de um tempo o reino vegetal, outros tempos mais o reino animal, enfim, cheguemos no reino nominal. Cada um de nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades morais, como também as intelectuais. E, obviamente, ninguém é igual a ninguém. Tampouco somos originários aqui do planeta Terra, já que estima-se atualmente, nesse século XXI, terceiro milênio, que a Terra exista há 4,5 bilhões de anos. Isso é muito pouco. Se formos ver, é pouco em relação a milênios e milênios que, desde o mineral que nós estamos experienciando e progredindo gradativamente, cá estamos neste momento tão ímpar da humanidade, tão desafiador, com guerras, fome, corrupção, mentira e todas as outras mazelas que sim acontecem em nosso orbe. Por quê? Porque a humanidade está dispersa dos valores reais que precisam ser construídos por cada um de nós, quais sejam os valores espirituais, aqueles a qual, por exemplo, os que aqui passaram e fizeram a sua parte, usufruem no mundo espiritual, como também eles usufruem esses valores no mundo reencarnatório, nas próximas e sucessivas reencarnações, que é o tema desse item 25 a 26, a necessidade da encarnação. Então, cônscios de cada um de nós estamos em um degrau evolutivo diferente, não exijamos de outrem aquilo que muitas vezes nós, em nossa individualidade, não podemos proporcionar ao meio. Por que não devemos exigir mais de nós do que do nosso semelhante?
enquanto nós apontemos um dedo consciencialmente para alguém, não precisa ser nem por meio material, outros 3 estão voltados para nós. Será que foi por isso que Jesus disse há pouco mais de 2000 anos: não julgueis para não ser julgados? Será que tem um link com o que ele divisava que cada um de nós estaríamos em desafio reencarnatório, tendo a complexidade de colocarmos em prática em nosso dia a dia? E como? O auto-perdão, a vigilância, o orar e vigiar com mais assertividade, são todos esses desafios que, ora, nós escorregamos em algumas situações, mas em outras recompomos nos dias seguintes. Como eu disse, conscientes das nossas obrigações, a qual todos nós consciencialmente assinamos. Um contrato consciencial antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, independente da idade a qual estejamos em experiência evolutiva. Que bom que assim é. E bem-aventurados são os que esforçam-se para se melhorar. Porque é isso que afirmam os irmãos espirituais. Ao voltarmos lá para essa verdadeira vida que é a vida espiritual, apenas então somente a consciência cobrar-nos das atitudes errôneas que nós cometemos, mas das assertivas, que bom! E nesse meio termo, nesse ínterim, aquilo que competia a cada um de nós, empreendermos em benefício do meio, revertendo-se ao nosso favor. Sempre voltando a Jesus, é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Ensinamentos desses que fazem com que nós busquemos apaziguarmos, colocarmos mais em equilíbrio, dizer que dias melhores virão às nossas consciências, por meio dos nossos atos, das nossas possibilidades e limites existenciais, tanto no campo psíquico, pecuniário e outras mais situações que gostaríamos de mais executar em prol do meio, mas ficamos limitados, engessados ou algemados consciencialmente àquelas aquisições que nós ainda não as obtemos. Mas nem Deus, nem Jesus, nem Maria, nem José, nem os nossos mentores individuais exigem isso de nós. Apenas e somente os nossos mentores que estão mais próximos de nós nas 24 horas do dia pedem para que sejamos equilibrados e que façamos e empreendamos melhor o nosso tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos assistindo, ouvindo, reverberando, compartilhando por meio das redes sociais? Responderemos centinho por centinho. Que bom que assim não é, para que assim não transfiramos responsabilidades outras que eram nossas a semelhantes que estavam dispersos. Será que devemos nos contaminar com o que o mundo despeja diariamente pelos meios de comunicação, nessa globalização, a qual em instantes não sabemos uma notícia, um acontecimento que originou-se do outro lado deste orbe e cá nós estamos conscientes do que acontece no mundo? Vamos então fazer a nossa parte? Não vamos nos contaminar com o que o mundo queira nos atrapalhar consciencialmente? Será que é esse o convite desse capítulo 4, itens 25 a 26, a qual Allan Kardec, indiretamente falando, mais direta à instrução dos irmãos espirituais, convidaram-nos a essa consciência um pouco mais ampla, dessa imprescindível consciência da necessidade da reencarnação? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, da carne e do osso, do invólucro carnal, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Afirmam os irmãos espirituais que o corpo físico é uma faculdade do espírito. Podemos evoluir na erraticidade. Por exemplo, os nossos ascendentes que aguardam o retorno nesse orbe ou em outros de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, será que eles têm oportunidade de estudar e trabalhar, ser útil, de visar, construir com mais assertividade nas próximas vestimentas carnais seus objetivos existenciais? Afirmo-vos que sim, como também os irmãos espirituais. Mas, quando estamos acoplados em um orbe, como vinha o convite agora deste parágrafo, nós somos maiores testados, nós somos mais tentados em todos os aspectos.
principalmente nesse momento, onde também afirmam os irmãos espirituais, é ímpar. Podemos estacionar, sermos realocados para orbes de estágios evolutivos, por exemplo, de provas e expiações, em seu estágio inicial ou em seu estágio intermediário, ou até mesmo em mundos primitivos. Mas também poderemos ascender por meio dos bons atos do emprego, da necessidade de transformarmos a cada dia que passa, potencializando até mesmo aquilo que contratualmente antes de encarnar. Assim nós nos portamos aos nossos mentores individuais, a qual, com os olhos físicos, nós não os enxergamos. Ou temos eles à noite, nos 7 dias da semana, mais é da lei que não nos recordemos, nós reencarnados em sua maioria. Um outro irmão ou irmã, lógico, tem alguns lapsos, alguns flashes do que aconteceu durante a madrugada em desdobramento no mundo espiritual, mas nós, em nossa grande maioria, não temos aí a oportunidade de lembrarmos. E que bom que assim o é, porque em vez de caminharmos para frente, poderíamos ficarmos mais orgulhosos, arrogantes, vaidosos, prepotentes e outras mais mazelas que carregamos em menor, mediano, maior grau em experiência reencarnatória. Então, bem-aventurado é o esquecimento do que aconteceu no passado, seja de reencarnações pretéritas ou do passado, do que vivenciamos nas madrugadas durante todos os dias enquanto aqui reencarnados na matéria nós estamos. É imprescindível que saibamos quais são os propósitos a qual devamos executar ao convite desse parágrafo, que Deus quer que assim façamos, para que cresçamos e proporcionemos também o crescimento do homem em sua estrutura física, para os seres em experiência evolutiva. E assim vamos caminhando, é da lei de Deus. Aqui trago aquele querido irmão que sim, foi contemporâneo de Allan Kardec, viveu no século XIX, a qual muitas obras ele tem publicadas e convido-os para que estudem. Leon Denis, ele tem uma frase que muito reverbera sobre esse tema do capítulo 4, itens 25 e 26, dessa necessidade da reencarnação. Ele vem nos dizer, inclusive eu falei logo no início, sobre essa compreensão que faz com que valorizemos mais o nosso campo experiencial reencarnatório. Vai nos dizer esse querido irmão, a alma dorme na pedra. Entendamos sempre a alma como princípio inteligente, simples e ignorante, a qual todos, sem exceção, devemos passar em qualquer canto do universo. Jamais Deus há de criar espíritos prontos no reino animal. Não é assim que acontece. Então vem nos recordar Leon Denis. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no reino animal e acorda no homem, no reino nominal. Acorda e age por meio da oportunidade do livre-arbítrio que nós já conseguimos ir construindo, da consciência do que é certo e do que é errado, do que aquilo que nós escondemos para nós mesmos, mas não para Deus, tampouco para os nossos mentores individuais, é que nós teremos que ressarcirmos consciencialmente, tanto dos atos errôneos, como também dos atos assertivos, potencializando os assertivos, para que assim não reincidamos nos erros do pretérito. É um convite que eu sempre me faço a cada casa que eu passo, não apenas na condição da condução de um tema do Evangelho, seja lá da primeira revelação em Moisés, da segunda em Jesus Cristo, do Consolador prometido, que é a terceira, que é a codificação kardeciana, sempre também quando estou na condição de ouvinte e de estar como avaliando cada temática que os irmãos e irmãs estejam trazendo nas casas espíritas, de que sempre a temática que esteja sendo trabalhada, independentemente de qual seja ela, e quem esteja na frente, nos púlpitos, é para todos nós. Alguma porcentagem devemos nos melhorar do portão para fora dessas casas espíritas, porque se assim não o fizermos, estaremos postergando o que cabe a cada um de nós aqui empreendermos. Acreditem, afirmamos isso, queridos irmãos e irmãs, e quantos expositores eu vejo também assim afirmando. A maioria das temáticas, nós que estamos aqui na frente, somos meros e imperfeitos elo do que a espiritualidade quer que seja conduzido na conscientização do tema que está sendo trabalhado. Então o trabalho é deles, sempre deles. Então se é deles, eles têm uma visão macro do todo. Eles sabem o que nós precisamos lapidar-nos em espírito
Espírito para que, lapidando-nos, reflita positivamente nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, e assim sejamos melhores. Porque o mundo espera isso de nós, os cristãos, ou os espíritas, ou não. E como sim? A codificação, a terceira revelação, o Consolador prometido, não é o despertar da consciência. Sabermos que somos eternos, sabermos que existem muitas moradas na casa do Pai em seus diversos graus evolutivos. Sabemos que também, além de sermos espíritos eternos, também temos as nossas ascensões a cada momento, a cada tempo, de uma humanidade, de um orbe a qual nós estejamos. Então é transcendente essa temática desta necessidade, dessa valorização e do aperfeiçoamento que devemos incutir em nossos atos e pensamentos, sempre nas ruas, com as pessoas estranhas, na família, no ambiente profissional, valorizando a carne e o osso que o nosso espírito imortal temporariamente está revestido-se. Tantas outras já tivemos no passado e tantas outras ainda obteremos no futuro. É um convite que esse querido irmão contemporâneo de Allan Kardec, não só como teórico, mas principalmente prático, Leon Denis, convida-nos a essa conscientização de quantos e quantos meninos estamos lapidando-nos em reinos inferiores para que chegássemos no reino a qual daqui em diante só depende apenas e exclusivamente de nós, não de outrem, não, de nós. É isso que faz nos dar pessoas melhores e felizes, se assim quisermos ser, com os nossos objetivos em colocarmos em prática, dentro sempre de nossas possibilidades e limitações, aquilo que compete que assim o façamos, que escorregamos em alguns momentos, mas nos reerguemos em outros. É o objetivo existencial ao estarmos encarnados. Aqui trago um quadro comparativo para que atrelamos a essa frase do querido irmão Leon Denis. Vejamos que o reino mineral, ele objetiva em seus estágios iniciais do princípio inteligente justamente a atração na condição dos seres inorgânicos, matéria inerte. Depois nós temos o reino vegetal e daí para frente já são seres orgânicos. Quando estamos lá estagiando nesse reino vegetal, já vamos construindo a sensibilidade. Por isso que nós temos que tomar cuidado como nós retiramos uma flor, quando nós podamos um galho, porque ali o vegetal tem sensibilidade. Coloquemos-nos no lugar desse princípio inteligente. Tudo é consciencial, responderemos centil por centil. E como é importante essa expansão de consciência, principalmente no nosso melhor bem agir em cada uma dessas simples atitudes que nós temos que nos melhorar. Matéria inerte já possuindo vitalidade nesse reino. Vem no reino animal os gatinhos, os cachorrinhos e outros mais os pássaros que tanto nós amamos e outros mais animais. Lá já vem a desenvolver-se o quê? O instinto. Vitalidade, inteligência instintiva, individualidade. Vejamos os cachorrinhos como eles são inteligentes. Só falta falar. Estamos tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir todos os exemplos que Deus proporciona quando estamos reencarnados em um orbe. E esse intercâmbio entre projetos evolutivos de reinos diferentes. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Quando nós estávamos nesses três reinos inferiores, nós com certeza fomos auxiliados por seres que estão atualmente lá na frente, moral e intelectualmente, em outras muitas moradas da casa do Pai. E enfim, aonde nós chegamos, no reino da razão, já vamos obtendo o livre-arbítrio, sabendo o que é certo, o que é errado. Inteligência ilimitada. Afirmam os estudiosos que o nosso cérebro material, o mais inteligente que esteja acoplado em um corpo, quiçá usa 10% da sua capacidade. 10%. Livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais, conhecimento de Deus. Eu gosto sempre dessa passagem. Conhecimento e consciência do futuro. Afirmam que Allan Kardec não teve contrato com os extraterrestres da codificação kardeciana. Como nós precisamos estudar mais. Saímos apenas do Pentateuco das 5 obras basilares. Como não? A primeira edição da Revista Espírita em
1858. E por que será que foi logo na primeira edição? Foram 12 ao todo, 1858 a 1869, 12 anos ininterruptos. E lá ele teve contato com aquele que aqui aportou-se pela reencarnação na condição de Mozart, pós a vinda do Cristo, mas teve outro que veio até mesmo antes de Cristo, aquele a qual nós conhecemos por Zoroastro. E esses seres originários de Júpiter aqui fizeram a sua parte, cumpriram a sua programação reencarnatória e para lá voltaram, pelo menos até o século XIX. Jupiterianos, eles o eram, se é atualmente, ninguém sabe porque. Isso é fato. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais fácil vai ser de nós ascendermos, porque já vamos nos livrando das mazelas, das energias negativas, do campo psíquico conturbado de um orbe materialista. Então, obviamente, não sabemos a qual passo está a evolução desses queridos seres. Então lá tem Kardec e outros médios entrevistando esses queridos irmãos lá no mundo espiritual, dizendo como é a constituição física daquele orbe, como são os seres de lá. Até mesmo nós temos no Google imagens, podemos pesquisar como era lá no século XIX. Que pena que está em preto e branco a imagem da residência de Mozart, de Zoroastro em Júpiter. Consciência do futuro. Somos eternos alunos do universo. Bem-aventurados somos que jamais admitam a si mesmos que sabem o suficiente para caminharem em uma determinada reencarnação. Que tenhamos fome de conhecimento, seja ele qual for esse conhecimento, não apenas do Espiritismo, da terceira revelação, e sim tudo que seja útil a nós mesmos e ao nosso semelhante e ao orbe, porque estamos inseridos em um projeto. É o que nos traz esse quadro comparativo da necessidade consciencial de valorizarmos mais a nossa encarnação. Não é o tema desse capítulo 4, itens 25 e 26 que nós estamos trabalhando, das instruções dos Espíritos, sim. Então, olha aqui a escalada evolutiva, novamente, até que chegamos aonde? No reino angelical. Dizemos que Jesus tenha atingido a perfeição relativa, jamais absoluta, porque uma criatura não pode ter a perfeição absoluta somente o Pai, o único Deus, a fonte criadora. Mas se divisamos que Jesus chegou à perfeição relativa, reino angelical, anjos, arcanjos, serafins podem habitar aquele quinto nível de estágio evolutivo que eu vos afirmei que existe, que tem no capítulo 3, item 4 da escala evolutiva dos mundos em o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra matriz que estamos trabalhando, principalmente no nosso primeiro slide. Então, vamos acordar para a necessidade de também um dia divisarmos, estar nesses mundos transitórios, onde nós não ficamos presos, como por exemplo agora estamos, nesse corpo denso, e não podemos nos locomover para outros homens. Mas estes seres estelares já obtêm por meio dos seus méritos construídos nas sucessivas encarnações de lá, interagir com a vontade do Pai. Seriam úteis, seriam co-criadores, participarem da evolução de um orbe. Por exemplo, Jesus não participou apenas da constituição física. Milênios e milênios atrás, ele já estava na programação da constituição, não só do orbe, mas dos seres que ali em experiência evolutiva aqui seriam trazidos em seus estágios iniciais, como em seus estágios avançados, no reino intelectual, convido-os para que estudem a obra A Caminho da Luz, A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. Temos Edgar Armond na obra Os Eximados de Capela, afirmando-nos que sempre ocorre e sempre ocorrerá o intercâmbio entre os seres nas diversas moradas da casa do Pai. Isso sem falar nas obras de Divaldo. São muitos conteúdos, queridos irmãos e irmãs, mas aos poucos, a cada temática que aqui nós vamos trazendo na casa, nós vamos dando uma pincelada nas principais que possa dizer com que nós despertemos em consciência, que sejamos os construtores da nova terra, os agentes multiplicadores de benesses ao qual o mundo espera que nós assim nos portemos dentro dos nossos esforços individuais em prol do coletivo. Estamos com as instruções dos Espíritos, concordam comigo? 25 e 26 são os itens. Quem pode trazer o seu contributo agora? São Luís Gonzaga. Lá ele vai dizer no capítulo 25, lá em 1859, ou seja, praticamente quase 5 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem dizer que Deus, sendo soberanamente justo, deve aqui honrar equitativamente a todos os seus filhos, a cada um conforme as suas obras.
É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. O que foi que falamos até agora? Seja por meio dele, seja nos comentários iniciais. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Só depende de cada um de nós. Ah, como é difícil isso. É difícil porque nós temos as tentações do mundo. Todas elas que nós nesse momento consciencialmente podemos divisar. E às vezes nós caímos nessas tentações em menor, mediano ou maior grau. Mas está tudo certo. Ainda é inerente a um estágio evolutivo final de provas e expiações. O importante é que reconstruamos com os alicerces que a cúpula espiritual do Fé em Deus de Osasco proporciona-nos nos 365 dias do ano, em qualquer época, a qual aqui a casa esteja de portas abertas para nos acolher. E o que nós estamos levando de dentro para fora, de todas essas benesses dos irmãos espirituais, nos proporciona que venha ao encontro, logicamente, desse objetivo a qual nos convida o irmão São Luís, dizendo-nos: queridos irmãos e irmãs, ou filhos e filhas, esforçai-vos um pouquinho mais, já estão cada um de vós os pouco mais de 8 bilhões, porque esse número que os irmãos espirituais afirmam que existem reencarnados atualmente no planeta Terra. Todos nós possuís capacidades de esforçarem-se um pouquinho mais, porque meninos e meninas já estão se esforçando para tanto, ainda que em algumas oportunidades compulsoriamente, como também indiretamente, sem uma objetividade maior. Mas agora, com o Consolador prometido aqui materializado desde 18 de abril de 1857, da publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, tendes as ferramentas para que ascendam espiritualmente, mas depende de cada um de vós, queridos filhos e filhas. É um convite a qual consciencialmente São Luís Gonzaga nos faz, para que assim divisemos dias melhores para nós e para a nossa humanidade. Aqui a classificação dos mundos, a qual eu citei aos irmãos, que existe e pode ser ampliada por cada um de nós, a nossa consciência. Estudo aqui apenas tópicos, resumo do resumo. Convido-os para que abriguem também neste capítulo. Primitivos falamos sobre ele, os estágios iniciais a qual nós passamos. Prevalecerá o instinto e a lei dos mais fortes. Logicamente, falta ainda a moral, que está em estado latente a ser construída. Provas e expiações, o estágio que nós estamos buscando findar deste órgão. O mal ainda predomina. Será que predomina mesmo? Vejamos a globalização. O que acontece no órgão atualmente? Não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, mas isso não dá mídia. Isso não traz retorno pecuniário às grandes mídias. Não importa que o mundo não nos contamine, mas que nos contagiemos com o que o Fé em Deus proporciona-nos por meio da cúpula espiritual e dos voluntários que aqui se portam no campo das exposições, no campo dos cursos, no campo dos passes, no campo da cesta básica, que sei que a casa também proporciona os mais necessitados, e outros mais, a qual possamos nos vincular de forma voluntária, para que, enfim, deixemos de uma vez por todas e ou concluamos esse estágio de provas e expiações. Regeneração, a qual tanto Emmanuel falou por Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, Eugênio de Ângeles, pelo Divaldo Pereira Franco. O bem há de prevalecer sobre o mal, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, em seu estágio intermediário para frente, até o avançado, não nos estágios iniciais, porque também afirmam esses irmãos que, sim, já iniciou-se os primeiros sóis e raios da nova terra, desse mundo de regeneração, a qual não está sendo divulgada, mas a transformação está sendo feita no próprio eixo do nosso planeta. Estejamos atentos com o que acontece em todos os pontos, na estrutura física, nessas crianças que estão vindo mais desenvolvidas, não só no campo do intelecto, dominando muito mais que nós, os adultos, o campo tecnológico, mas também a valorização dos direitos dos animais, do vegetal. Então, sim, os primeiros raios da nova terra aqui já estão aportando ao nosso homem, em que isso há de se acelerar para as próximas décadas e séculos, e bem-aventurados sejamos todos nós que estejamos construindo a oportunidade e o mérito de aqui retornarmos para as próximas reencarnações que, inexoravelmente, todos nós as ocuparemos,
nos acoplaremos em novos corpos físicos, novos espíritos imortais. Ditosos e felizes, quarto nível de estágio evolutivo de uma alma não existe, e os mundos onde Jesus, anjos, arcanjos, serafins, esses irmãos que cuidam de sistemas solares, de galáxias, podem transitar livremente por esses mundos. Pois o bem reina soberano. A felicidade é empreender o bem a quem quer que seja, em qualquer canto do universo. Um dia também chegaremos a esse estágio. Um dia atingiremos a perfeição relativa. Disse Jesus há 2000 anos atrás. A felicidade ainda não é neste mundo e ainda também não é para cada um de nós. Temos momentos de felicidade, mas que são efêmeros, em vista do muito que está ainda a concretizar-se nesse ordem, desde que estejamos receptivos a recebermos e a interagirmos com essas belezas que Deus está proporcionando aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir neste momento da humanidade. Vai continuar São Luís neste mesmo ano dizendo: aquele que ao contrário trabalha ativamente para o seu progresso moral, caridade, fraternidade, amar ao próximo como a si mesmo, pode não somente abreviar a doação da sua encarnação material, como por exemplo a nossa nesse momento, mas franquear de uma vez os degraus ou os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Sim, nós podemos fazer muito mais do que nós programamos no contrato existencial. Todos nós temos uma programação reencarnatória. Ninguém sabe, e que bom que não saibamos. Então, quanto mais nós investirmos em nós mesmos, em nos melhorarmos, assim faremos a convite desse feixe, desse parágrafo, a convite de São Luís Gonzaga a cada uma de nossas consciências. Jamais estejamos satisfeitos com o que nós somos até o momento. Não estou dizendo que não devamos ser simples, humildes, caridosos, fraternos, não, mas tenhamos fome de ascensão espiritual que transcende o que é material, transitório, fugidio, passageiro, efêmero e que fica no campo da materialidade, no campo da fisicalidade. É um convite, em outras palavras, a qual São Luís Gonzaga aqui nos traz. Será que Chico Xavier, nos seus 92 anos de vida física, assim o portou-se? Divaldo Pereira Franco, que voltou ao mundo espiritual no ano passado, nos seus 98 anos de idade. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis lá no século XI, o próprio codificador Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que voltou para o mundo espiritual no ano de 1900, enfim, quantos exemplos consistentes e conscienciais nós temos a trilhar, como assim eles o fizeram, e convidam-nos para que assim o façamos, porque é a porta estreita, é o abandonar do homem velho, é dizermos a cada momento que colocamos a cabeça no travesseiro à noite nos 7 dias da semana, como assim eu fazia Santo Agostinho. Lembrei-me de Santo Agostinho, esse querido irmão que fez parte dessa falange do Espírito da Verdade, na primeira obra da codificação, em O Livro dos Espíritos, em um trecho da resposta cirúrgica, é o remédio amargo que temos que fazer se queremos ascender. Um trecho da resposta, atrelada à pergunta de número 919, letra A, ele dizia que quando encarnado estava neste órgão, no planeta Terra, ao colocar a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar-se de mim? Será que poderíamos acrescentar alguma coisinha a mais? Um pontinho a mais, ainda que não sejamos nada em comparação a Santo Agostinho? Ou vírgula, ou que deixamos de fazer em prol dos nossos semelhantes? Lembram que eu falei logo no começo que o mundo exige mais ações assertivas de nós, os cristãos ou os espíritas, porque somos os ditos despertos, somos os ditos conscientes das nossas responsabilidades, programações reencarnatórias existenciais a cada oportunidade a qual acoplamos em um novo corpo físico. Então que bom que o mundo exige isso de nós, ainda que não diretamente, indiretamente. E que bom que responderemos sentido por sentido nos nossos esforços. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Mais uma obra, conforme a gente vai falando, vai raciocinando, com a ajuda dos amigos espirituais, vem surgindo na mente obras que façam com que nós tenhamos e divisemos dias melhores para a nossa humanidade. Convido-os para que também estudem uma das que eu mais gosto, trazida por irmão Carlos Bacello, ainda está vivo, atuando
atualmente lá no estado de Minas Gerais, amigo de Chico Xavier e de outros mais, baluartes do espiritismo do passado como também do presente, uma obra intitulada Na Próxima Dimensão, onde lá o espírito do Dr. Inácio Ferreira, que também foi amigo de Chico Xavier, quando encarnado no Sanatório Espírita de Uberaba, ele vem nos demonstrar desde a data do desencarne de Chico Xavier, ali naquela época da Copa do Mundo, no ano de 2002, e o que se sucedeu nos dias posteriores lá no mundo espiritual, e quem veio receber Chico Xavier, que vem ao encontro desse convite de São Luís Gonzaga. Não nos contentemos apenas com que aquilo nós não dispomos em saber da nossa programação reencarnatória. Pensemos assim, transcendente, que eu saiba que eu tenho que executar X dessa encarnação, mas se eu puder atingir os estágios Y, Z, que assim eu o faça, porque só as benesses eu assim ocorrerei. Então convido-os para que leiam essa obra, estudem Na Próxima Dimensão, Espírito do Dr. Inácio Ferreira, pela mediunidade de Carlos Bacelli. É uma obra maravilhosa, demonstrando-nos de que sim, apenas então somente depende de nós sermos felizes e realocarmos aonde a nossa evolução é proporcional ao grau energético desses outros órgãos que ainda nós não divisamos. Isso sem falar em cartas de uma morta, de Maria de Deus, que foi a mãe biológica de Chico Xavier, psicografia do seu próprio filho, que ela teve experiências em outros orbes do nosso sistema solar. Isso sem falar na obra Novas Mensagens, do irmão X Humberto de Campos, onde ele foi lá em Marte, em espírito, e teve com os marcianos, dizendo-nos nessa obra como é a constituição física, como está mais avançado em comparação ao nosso orbe, como são os seres de lá, os equipamentos, etc, etc, etc. Então, sim, também nas obras complementares, nós temos esse intercâmbio extraterrestre para que divisemos dias melhores. Sim, a humanidade há de ascender, mas se ela não vem a ascender moral e intelectualmente, digamos a nós mesmos, nós queremos, e o que estamos fazendo para tal? É o que essas obras que eu acabei de estar convidam-nos, dando-nos um alívio de que depende de nós estarmos em locais melhores e não conturbados como nós estamos vivenciando neste planeta que tanto espera de cada um de nós melhores atitudes. Vamos fazer, conforme também falei há pouco, uma pergunta e uma sua respectiva resposta da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, lá no subtítulo intitulado Finalidade da Encarnação, em um encontro do tema deste capítulo 4, itens 25 e 26. Kardec faz o seguinte questionamento aos irmãos espirituais: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de voltar a um novo corpo físico? Consciencialmente nós já poderíamos depreender a resposta dos irmãos espirituais, mas vamos lê-la. Todos são criados simples e ignorantes, falamos isso desde o começo, e se instruem através das lutas e tribulações. Nunca é fácil, lutas e tribulações da vida corporal, da vida material. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos. Ser útil ao meio, o trabalho é ser útil ao meio, é desenvolver-se e desenvolver-se o meio onde esteja em experiência reencarnatória e, por conseguinte, sem o mérito, a meritocracia. Será que essa pergunta de número 133 e sua respectiva resposta vem ao encontro dessas intuições que estamos tendo atualmente dos amigos espirituais? Queridos irmãos e irmãs, sim, será que eu puxei de orelha a cada um de nós em menor, mediano ou maior grau das potencialidades que nós devemos as utilizá-las, a empreendê-las da porta para fora do fé em Deus de Osasco, com certeza absoluta, porque isso está em nosso ser, trabalhando de baixo para cima e de dentro para fora, está intrínseco em nosso espírito imortal. É a centelha divina que tem que eclodir a cada dia que passa. E nós somos os trabalhadores da última hora, não tenhamos dúvida nenhuma sobre isso. Mas o tema desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que convide-nos para que também a estudem. Jesus conta com cada um de nós, dentro de nossas limitações e potencialidades. Vamos junto com Jesus. Lembra que eu falei logo na abertura? Quando dois ou mais estiverem em meu nome, lá, com certeza absoluta, eu hei de estar, está conosco neste momento. Então vamos utilizar essas melhoras. E principalmente continuar no raciocínio de Allan Kardec, porque ele não se contentou com essa resposta dos irmãos espirituais. Em O Livro dos Espíritos nós temos aproximadamente 1018 a 1019 perguntas e suas respectivas respostas. Mas existem subperguntas,
respostas, totalizando mais 251 subperguntas e subrespostas. Então não é apenas 1018 ou em 1019, a depender do tradutor, não. E nessa subpergunta, o que Kardec continua raciocinando e questionando os irmãos espirituais? Mas então, de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida material? Ou seja, dos desafios diários a qual todos nós estamos enfrentando nesse momento ímpar da humanidade. Respondem os espíritos, chegam mais depressa ao alvo, é o que divisamos em Jesus. O caminho dele deve ter sido mais sério no sentido de que ele aceitou as suas programações, não reclamou, não titubeou e fez o que cumpria a ele e a nós fazermos, em maiores potencialidades no dia a dia, a cada minuto de suas existências corporais, aonde quer que ele tenha evoluído neste universo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição de nós, espíritos imortais. É o que nós divisamos atualmente. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Porque quem ainda tem esses defeitos, e todos nós os podemos ter em menor medida ou maior grau, faz com que nós prendamos-nos consciencialmente a querer atingir esses bens e não os conseguimos por falta de recurso pecuniário. E aí ficamos tristes, aí divisamos no mundo seres que têm muito pouco fazem, ou às vezes nada fazem em prol do seu semelhante, da lei da caridade, da fraternidade, mas que terão que responder sentiu por sentiu. Eles vão responder, não nós. É o que convida agora os irmãos espirituais. Deixemos ou saibamos estarmos equilibrados com essas tentações do mundo, porque assim, não nos contaminando com elas, nós iremos tornar-nos mais límpidos, cristalinos, apararemos melhor as nossas arestas de uma forma mais assertiva no passado, ou trabalhando-as no presente, visando no futuro não ter que reincidir nos desafios a qual temos que concluir agora, no já, nesta atual encarnação. É o que nos convida esses irmãos espirituais, e lógico, é o remédio amargo, mas imprescindível para o nosso crescimento espiritual, que transcende o que é material. Deus nos impõe a encarnação como ferramenta para chegarmos à perfeição relativa. Para uns é expiação, mas para outros há de ser uma missão, mas para todos tem um propósito. Será que nós somos missionários em nossas individualidades? Buscar cumprir um desafio reencarnatório não é uma missão? Por que só temos que divisar? Chico Xavier foi missionário, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi missionário, Allan Kardec foi missionário, Divaldo Pereira Franco foi missionário, os apóstolos que nós temos aqui no quadro foram missionários há 2000 anos atrás. Por que somente eles? Lógico que as ações deles eram maiores, mas isso não significa tampouco, quer dizer, que não sejamos e busquemos trazer o êxito à nossa programação reencarnatória como uma missão de sermos e almejarmos, atingirmos de forma mais séria e mais rápida possível a tão imprescindível felicidade em estando em mundos de patamares evolutivos maiores. Então sim, somos missionários, é o que nos convida agora esse segundo parágrafo. Não é fácil, mas temos que nos esforçar para tanto, queridos irmãos e irmãs. É o que proporcionamos à cúpula espiritual e os trabalhadores encarnados do Fé em Deus de Osasco. Convido-os para que façam como lá no início também eu disse que também o faço. Que todas as temáticas, independente de quais sejam e de quem aqui esteja na frente ou nas outras casas espíritas, eu sei que algo dessa temática eu tenho que melhorar, senão eu não caminharei para frente rumo ao mundo de regeneração missiónica ou em qualquer ponto deste universo. Voltemos à obra, o Livro dos Espíritos, que nós estamos trabalhando, intercalando com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no subitem intitulado da reencarnação. Na questão de 168, Kardec vai questionar os irmãos espirituais: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente na mesma constituição física, na mesma densidade? Subentende-se que foi esse o intuito de Allan Kardec ao questionar os irmãos espirituais. E logicamente ninguém quis responder. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas.
se despojou de todas as suas impurezas. Nós estamos nos despojando parcialmente de muitas delas, ainda não de forma integral. Não precisa mais das provas da vida corpórea. É o que há de acontecer nesse novo estágio da nova terra, o mundo de regeneração. Sai expiação, mas continua as provações. Regeneração e provas, porque temos que ser provados, para que saibamos se iremos continuar reencarnando. Não basta merecer estar no próximo estágio evolutivo aqui encarnando no planeta Terra. Temos que continuar melhorando-nos, empreendendo a melhora para o meio, para que permaneçamos reencarnando neste orbe. Senão ocorre o exílio, ocorre o intercâmbio entre mundos nas duas obras que eu vos convidei ao estudo, A Caminho da Luz e Os Exilados de Capela, por exemplo, dentre tantas outras que aqui poderíamos estar citando. Então só depende de cada um de nós amenizarmos essas mazelas que ainda as carregamos e transmutá-las, devolver as energias telúricas de um orbe em sua estrutura física, para que as novas energias que estão chegando com os seres de fora que aqui estão aportando, conforme já nos afirmava Manuel Filomeno de Miranda e até mesmo Joana de Ângeles, saibamos compreender com esses professores lá da constelação das Pleiades, de Alcione, sistema quádruplo de planetas, onde esses planetas já estão em estágios evolutivos mais avançados deste mundo de regeneração, vem aqui nos ensinar a convite de Jesus Cristo para que aquele aportasse por meio da reencarnação e que sejamos bons alunos consciencialmente. Num outro subtítulo ainda dessa obra de O Livro dos Espíritos, intitulado Esquecimento do Passado, tem a questão agora de 392. O que questiona Allan Kardec? Porque o espírito encarnado perde a lembrança do passado, como todos nós perdemos quando acoplamos-nos num novo corpo físico. Nós não nos lembramos do que fizemos no passado, e que bom que assim é, para que caminhemos para frente. Respondem os Espíritos: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, ou seja, ele não há de acusar essas imagens que ele poderia ter de recordação no seu não êxito em trabalhar as suas aptidões que foram por ele mesmo, por nós mesmos, contratualmente assinadas consciencialmente ao acoplarmos em um novo corpo físico, quais sejam estes que nós estamos ocupando atualmente no planeta Terra. Não nos lembrando do passado, vamos trabalhar as dificuldades do presente, como foi dito há pouco. Sempre haverá desafios e turbulências em estágios iniciais dos orbes. Então, nós concluamos, escorregando em algumas situações, mas reerguendo-nos em outras. E assim a gente vai atrelando essa resposta dos irmãos espirituais a esses esforços que, se todos nós podemos, iremos os desenvolver de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, em prol dos nossos semelhantes, que para Deus absolutamente nada escapa. Volta Leon Denis convidando-nos a seguinte reflexão: os vultos que brilham no âmbito dos céus são nossas moradas, o quê? Futuras. Aguarda-nos para que ascendamos espiritualmente. A herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Nós estamos no planeta Terra. Quem pode afirmar que nós somos originários do planeta Terra, seja do princípio inteligente lá desde o reino mineral, ou até mesmo no reino mineral que nós estamos atualmente? Somos viajantes no universo, é o que nos afirma Leon Denis consciencialmente nesse momento. Falamos dele também, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o que ele pode contribuir conosco nesse capítulo 4, itens 25 e 26 que nós estamos trabalhando. Vem dizer ele: espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Então significa que, enquanto uma lágrima escorrer da face de um irmão nosso, encarnado neste orbe, em qualquer canto que ele esteja neste orbe, nós não iremos ser felizes. É isso que Bezerra, entre outras palavras, está nos convidando a uma conscientização, sim. Então vamos fazer com que os mais necessitados sejam supridos por cada um de nós dentro de nossas possibilidades. É o convite desse querido irmão a qual nós o conhecemos com
um pseudônimo de médico dos pobres no mundo espiritual. Em uma obra afirma que mais de 10 mil espíritos médicos espirituais trabalham em nome de Bezerra de Menezes em toda a psicosfera, nas duas dimensões da vida material e também auxiliando na espiritual. E aquela que citamos há pouco também, que muito contribuiu na lavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. O que ela vem contribuir conosco? Ela vem nos dar uma frase simples, mas que pode tocar as nossas almas. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Quais distâncias? Dos desafios existenciais por meio das sucessivas encarnações. Daqui uma hora, poderemos ter a oportunidade de um novo aprendizado, e assim sucessivamente. Então sempre temos que dar passos iniciais. Sempre somos eternos alunos do universo e empreendendo esses passos, sem medo, com o espírito aguçado de pesquisador, como assim, ou foi o querido professor Rivaio, o codificador imponente Leon Denisar Rivaio, o nosso querido irmão Allan Kardec, possamos a convite de Joana de Ângeles também portarmos de uma forma melhor e não mais reincidamos nos erros do pretérito, para que caminhemos de uma forma mais séria rumo à nossa felicidade nas próximas moradas da casa do Pai. Falamos dele também de Evangelho de Pietro, de Bernardo e Francisco de Assis, nessa representação, a qual esse querido irmão amava todos os reinos e inclusive conversava principalmente com o reino animal e tinha reciprocidade no amor que ali empreendia a cada um dos seres que ele cruzava na sua encarnação nesse órgão. Ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz do mundo, porque sendo paz aos nossos semelhantes estaremos sendo o elo a qual Deus quer que nós sejamos, esforçando-nos a cada dia que passa para melhorarmos e empreendermos a melhora do nosso semelhante nos exemplos, não no campo teórico, porque uma coisa é bem falar, impor-se. Isso transforma? Nunca transformou em sua integralidade, não, em qualquer canto do universo. Mas os exemplos sim, principalmente se nada for dito, mas for executado, concluído, posto em ação. É uma movimentação. E fecho com esse tríplice aspecto, que com os irmãos que aqui já me acompanharam em outras temáticas, eu sempre gosto de os trazê-los, porque os irmãos espirituais afirmam-nos que eles são imprescindíveis para que rumemos a voltarmos na próxima reencarnação, no próximo estágio evolutivo, que aqui há de concretizar-se no planeta Terra, nos seus próximos delegais ascensionais do mundo de regeneração. Da esquerda para a direita, não sei se todos aqui os conhecem, os irmãos espirituais. Nós temos, já falamos de todos eles: Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, Emmanuel, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, codificador Allan Kardec, no centro Chico Xavier, dizendo-nos: empreendam, tenham fome de conhecimento sempre, remetamos a Jesus, amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo. Tem que andar lado a lado. Autoconhecimento, quantos tópicos poderíamos citar do autoconhecimento, mas sempre gosto de trazer Sócrates, naquela frase que tanto reverbera a nossa alma imortal, que reverbera para a nossa eternidade: conhece-te a ti mesmo. Só assim poderás empreender a tão imprescindível reforma íntima, para que saiba dar maior necessidade à encarnação, que é o tema dos itens 25 e 26, capítulo 4, que nós estamos trabalhando do Evangelho segundo o Espiritismo, e logicamente e consequentemente a prática do bem, da caridade, que far-nos-á, construir-nos-á seres melhores, conscientes de nossas obrigações e agradecidos por tudo que nós recebemos nas duas dimensões da vida, do Fé em Deus de Osasco, aqui para a nossa ascensão espiritual, que é a verdadeira, que é a que nós levaremos para a nossa eternidade. Então, assim, agradecendo a presença de todos os irmãos e irmãs, praticamente a casa cheia numa sexta-feira, a qual nós poderíamos estar com os nossos familiares, poderíamos estar saindo com os nossos filhos, indo jantar num restaurante, ou um lanche, enfim, ou um parque, mas aqui estamos, deixamos isso um pouquinho mais para frente, porque queremos nos melhorar, queremos que, de forma introspectiva, tragamos a consciência universal de Deus aos nossos espíritos imortais, e cada esforço nosso nesse ponto há de somatizar-se ou multiplicar-se com mais conteúdos
e exemplos que a casa há de empreender nos próximos 11 meses deste ano de 2026. Então fica essa nossa gratidão, como também convidando-os para que se inscrevam no meu canal. Não trouxe o último slide, mas tem o canal no YouTube, como também a página no Facebook. Basta pesquisar Bruno Palestrante Espírita. Como eu disse logo no começo, eu tenho mais de 180 exposições desde fevereiro de 2024, com as mais diversas temáticas. Então vamos estudar um pouquinho mais, vamos valorizar melhor o nosso tempo, vamos compartilhar com os nossos semelhantes conteúdos que façam com que também eles ascendam, transcendam-se em espírito, porque é isso que vai fazer com que também eles sejam felizes. Felicidade é essa que nós divisamos em nossas vidas. Então fique esse convite para que se inscrevam e possam compartilhar esses conteúdos. E também aos irmãos e irmãs que nos acompanharam pelas minhas redes sociais, que possamos nesse fecho agradecer a Deus, a Jesus, nessas vibrações finais, já cônscios de que o que nós receberemos na sequência por meio dos passes, farmos-á mais fortes em recebendo essas reenergizações, também as empreendê-las e compartilhá-las com os nossos semelhantes, a começar pelos que estão dentro do nosso lar. E assim vamos potencializando-as cada vez que aqui estamos no Fé em Deus de Osasco. E desejamos assim um ótimo final de semana a cada um de nós e que possamos nos reencontrar inúmeras outras vezes futuras e construamos essa família espiritual, universal, de propósitos transcendentes, de ter a certeza de que só seremos felizes enquanto nós caminharmos juntos, abandonando o individual, o singular e pensando no macro, no coletivo, porque é isso que fez todos os irmãos que aqui estão representados neste último slide. Que assim seja, graças a Deus. Então aguardemos nas próximas etapas que os queridos irmãos trabalhadores nos chamem para os passes. Que assim seja.